Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Juan Roque e vou começar pedindo, por favor, se você ainda não nos segue, nos siga, curte aqui esse vídeo, clica aqui no sininho, que isso nos ajuda muito. E hoje eu vou conversar com o advogado José Manuel Rodrigues Antunes, vulgo Zeca, sobre a questão do alvará infantil para filmagens com crianças e adolescentes. Chega mais, Zeca! Zeca, muitíssimo obrigado por topar trocar essa ideia aqui com a gente sobre esse assunto que eu acho que gera muitas dúvidas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente sobre o alvará para rodar com um elenco infantil. E eu queria que tu começasse explicando um pouco para quem não conhece sobre esse assunto, o que é esse alvará, para que serve, por que surgiu essa necessidade, né, de solicitar alvará para poder rodar com criança e tal. Certo. Bom, primeiro agradeço o convite aí, Juan. Um prazer, né, participar dessa conversa aí. E o alvará, na verdade, nada mais é do que uma autorização judicial, né? E essa necessidade de alvará para gravações com elenco infantil ou adolescentes, enfim, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 149, inciso 2. E ali naquele artigo fala que compete ao juiz disciplinar mediante portaria ou alvará judicial a participação de menores em espetáculos públicos, né? E esse entendimento ele foi ampliado, digamos assim, para no conceito de espetáculo público se inclui tudo que é gravação de filme, cinema, publicidade, etc., né? Então, esse artigo aí é o artigo que prevê essa necessidade de um juiz autorizar, mediante um alvará, que os menores de idade participem dessa gravação, né? Dessa gravação publicitária. Então não é só gravação, é qualquer evento que envolva uma criança, a contratação de uma criança, é necessário, se faz necessário essa solicitação do alvará. Exatamente, exatamente. Também fotografia, né? qualquer coisa em que a criança vai fazer um trabalho artístico, né? E que vai ter a participação de menores de idade, tem que ter essa autorização do juiz. E até que idade é necessário essa solicitação do alvará? Até os 18 anos incompletos, né? Então, a partir dos 18 não precisa mais, mas até 17 anos tem a necessidade de ter um alvará, né? Existe um entendimento de que a partir dos 16 não precisaria mais por fazer uma analogia assim, que com 16 anos a pessoa já pode trabalhar de carteira assinada. Então, se ela pode trabalhar de carteira assinada, ela poderia trabalhar também numa uma campanha publicitária, enfim, né? Só que esse entendimento ele é minoritário, né? O entendimento que se tem é que essa previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é relativa a gravações, ao uso da imagem do menor de idade. Diferente, não é só a questão do trabalho, é a questão do uso da imagem de um menor. Então, por isso que eu sempre digo, se você quer ter 100% de segurança, faça o alvará, mesmo que tenha 16, 17 anos, faça o alvará, porque é a única maneira de ter 100% de segurança. Eu conhecia essa teoria também, de que era até os 16. Ela é uma corrente minoritária, né? Então, tu sempre vai ter um risco ali de poder ter algum problema depois por não ter feito o alvará daquele de 16, 17, enfim. Mestre, e o que precisa para a solicitação do alvará? Que tipo de documentação? O que precisa comprovar? Conta um pouco pra gente. Vai ter que ser feito um processo judicial, né? Vai ter que ser feita uma ação de solicitação de alvará judicial, né? Que vai ter que ser mediante um advogado, né? E esse advogado vai ter que fazer uma petição, então, ao juiz e vai reunir toda a documentação, tanto da produtora, que vai ser a autora da ação, no caso, né? A produtora vai ser quem faz o pedido, né? Representada pelo advogado. E aí vai ter que ter, então, procuração conferida ao advogado, vai ter que ter o contrato social da produtora, vai ter que ter o documento de identidade do sócio que assinar a procuração, né? O roteiro do filme tem que ser anexado também, né? A não ser que seja fotografias, aí não precisa, né? Mas o roteiro do filme tem que ser anexado. E agora, em tempos de pandemia, também eles pedem que se junte uma declaração de próprio punho firmada por um dos representantes da produtora, informando a data e o horário das filmagens e também a data e o endereço das filmagens, desculpa, e também informando que serão seguidos os protocolos de prevenção ao coronavírus, etc. E também deve ser anexados os protocolos que foram criados para gravações publicitárias, enfim, de cinema, né? Que é um protocolo que foi elaborado por umas entidades aqui, no caso do Rio Grande do Sul, especificamente, né?
Eu sempre junto isso nas minhas petições, né? Porque ali está demonstrado exatamente quais vão ser os protocolos que vão ser adotados nas filmagens, né? Se vai ter medição de temperatura, testagem dos atores, enfim, né? Tá todas as medidas preventivas que vão ser adotadas estão ali, né? E além desses documentos da produtora, também o documento dos menores, né? Que vão participar. Então, o documento de identidade deles, o documento de identidade do pai e da mãe, o comprovante de matrícula escolar, se a criança tiver 4 anos ou mais, ela tem que ter um comprovante de matrícula escolar, e também uma autorização assinada pelos pais com firma reconhecida em cartório, né, em tabelionato, no caso, e assinada por ambos os pais, né, a não ser que um dos pais só tenha a guarda, daí não tem necessidade, aí só o pai que tem a guarda pode assinar, né? Mas esse documento tem que ser com firma reconhecida em tabelionato. E tem a questão do horário da escola também, não tem isso? De ter que ser no turno contrário? Isso especificamente eles não chegam a entrar nesse detalhe, né? Mas quando o juiz ele emite o alvará, ele diz que o trabalho ele não pode prejudicar as atividades escolares, né? Então o ideal é sempre que tente se fazer ou no fim de semana ou num turno em que a criança não vai estar na escola, né? Ou que se ela for faltar, que tem alguma maneira dela compensar, enfim, né? Mas o trabalho não pode prejudicar a atividade escolar da criança. Mestre, outra questão, com quanto tempo de antecedência se faz necessário solicitar o alvará? Quanto tempo está levando para sair? Isso depende muito de qual é a localidade que tu vais ingressar com o pedido de alvará, né? Porque o juiz competente para emitir o alvará é sempre o juiz da localidade, da comarca, no caso, onde vai ocorrer a filmagem. Então, se a filmagem vai ser, por exemplo, em Viamão, vai ser o juiz da infância e juventude lá de Viamão. Se for em Bagé, vai ser o juiz de Bagé, né? Então, o juiz que é o competente para dar o alvará é sempre o juiz da localidade onde vai ocorrer aquela filmagem, né? Mas falando especificamente de Porto Alegre, que é onde a maioria das filmagens aqui geralmente acontece, o juizado competente é o primeiro juizado da infância e juventude, do Fórum Central ali de Porto Alegre. E do ano passado para cá, esse processo passou a ser eletrônico. Antigamente ele era físico, porque ele corre em segredo de justiça por envolver menores de idade, né? E até o ano passado ele era físico ainda, em papel, né? Agora, a partir de meados de 2020, ele se tornou eletrônico. Ali que vai vai tramitar o pedido na primeira vara, né? E em Porto Alegre, especificamente, tem levado em torno de uma semana, 10 dias, mais ou menos. Claro que isso varia muito conforme o número de crianças, né? Por exemplo, se for um pedido para uma criança, ele geralmente tramita mais rápido, porque é muito menos documentos para o juiz analisar, né? Agora, se tu entrar com pedido de 50 crianças, aí talvez não demore uma semana, vai demorar 2 semanas, porque tem um monte de documentação para eles analisarem, né? Então, isso depende muito, mas numa média eu diria que é uns 10 dias, uma semana, 10 dias. Se a documentação for toda firme. Esse assunto, ele é muito importante para quem trabalha com produção, né? Eu lembro que logo no começo, quando surgiu essa obrigatoriedade da questão do alvará, a gente recebeu muitas produções de São Paulo, porque aqui estava saindo mais rápido, né, o alvará. Porque eu lembro que no começo o entendimento do juiz competente era de que a decisão era dos pais, né? Os pais que tinham que liberar. Estava no alvará, né, alguns anos atrás, acho que tinha uma portaria já emitida pelo Juizado da Infância e Juventude que dispensava a obrigatoriedade do alvará, né? Sim, embora seja uma lei federal, o entendimento aqui era esse, e por isso saía muito mais rápido, né, do que em São Paulo na época. E aí a gente se beneficiou um monte, as produções aqui, os produtores aqui do Sul, né, porque aí vieram várias produções para cá, porque o alvará saía de forma bem mais rápida, e a gente sabe que para publicidade, essa questão do tempo para poder filmar é super importante, né. E tu sabe me dizer como é que tá para cada região, assim, se ainda tem essa diferença ou se agora está tudo mais ou menos parecido, assim, essa questão do timing para sair o... Eu atuo só no Rio Grande do Sul aqui, né? Nunca entrei com pedido de alvará em outros estados, né? No Rio Grande do Sul eu sei que varia um pouco de cidade para cidade. Porto Alegre é onde eu vejo que tramita mais rápido, assim, né? Eu entrei esses dias com alvará em São Leopoldo para uma criança e demorou 10 dias para sair, entendeu? Uma coisa que em Porto Alegre sairia em 4, 5 dias. Agora, em outros estados, eu sei que
até existe alguns conflitos de entendimento no judiciário. Se eu não me engano, até em São Paulo, parece que onde se entra com pedido é na Justiça do Trabalho, né? Nem na Justiça Comum, é na Justiça do Trabalho. Então, ainda tem esse conflito ainda de entendimento se é a Justiça Comum, se é a Justiça do Trabalho, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, o entendimento consolidado é que é o Juizado da Infância e Juventude mesmo. Certo. Mestre, e existe alguma exceção? E essa pergunta também acho que é muito importante, porque, ao meu ver, existe um limiar entre o que é uma produção profissional e, cara, o cara que montou uma marca de roupa lá e chamou o vizinho para fazer umas fotos, que foi uma questão que surgiu quando a Ancine quis obrigar o registro para publicidades que veiculariam na web. Eu também fiz essa pergunta, tipo, tá, como é que vão obrigar a todas as marcas a pagarem o registro se, tipo, o salão lá da esquina vai fazer um filme e pôr na internet, como é que eles vão regulamentar isso, né, na prática? E a minha dúvida segue a mesma para essa questão do alvará, assim, né? Porque eu entendo que para as produções profissionais isso já está instituído há algum tempo e já virou uma prática padrão. Mas eu duvido muito que seja uma prática ou das empresas menores ou até de quem faz isso de forma não profissional, assim, né? Vamos dizer assim. Existe alguma exceção? Como é que funciona isso? Tu sabe dizer? Pela letra fria da lei, digamos assim, a lei não prevê nenhuma exceção, né? Então, se tu vai fazer aquela filmagem, enfim, fotografia, e vai utilizar ela para algum fim publicitário, né? Em tese, tu tem que ter o alvará, né? E, na verdade, não seria nem se fosse utilizar. Mesmo que tu não vá divulgar em lugar nenhum, se tu fizer a filmagem, pela letra fria da lei, teoricamente, tu teria que ter o alvará, né? Então, mesmo que tu vai filmar e deixar guardado no armário em casa a filmagem, não vai usar para nada. Uhum. Mas realmente não prevê exceções. Claro que isso como tu falaste, esses casos menores, assim, enfim, a fiscalização também é muito difícil, né? Quem fiscaliza isso aí é o Ministério Público, né? Mas claro, provavelmente não vai conseguir fiscalizar todas as filmagens que acontecem por aí, né? Mas, assim, na teoria, pela Não lei, existe teria exceção. não tem exceção. E para encerrar com chave de ouro, as penalidades. O que acontece? E se tu sabe algum caso, enfim, se já aconteceu de... Eu acho que é mais por denúncia, né? De certo, enfim. O que acontece? Pessoalmente, não conheço nenhum caso assim que tenha acontecido, ainda bem, né? De que tenha dado algum problema por ter sido feita uma filmagem sem o alvará, enfim. Mas tem uma previsão no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 258, que prevê ali que se for descumprida essa obrigatoriedade legal de ter autorização do juiz mediante alvará, que é aplicada uma penalidade de multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, em princípio, a penalidade seria essa, né? Uma penalidade pecuniária que pode variar de 3 a 20 salários mínimos caso se fiscalize e se verifique, né, que foi feita aquela filmagem sem a obtenção do alvará. E, cara, eu acho, na verdade, super importante, né? Eu trabalho com produção há bastante tempo e eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar com produção, eu via coisas, assim, de sets com criança que me cortavam o coração, assim, de muitas horas rodando com a criança, da criança não aguentar mais e tal, e se jogar no chão porque não queria mais gravar e tal. E eu acho que foi por isso também, né, que surgiu essa necessidade do alvará, né? Para dar uma moralizada, assim, né, enfim, como acontece, né, essas gravações, né? Acho que... Porque junto com o alvará veio também algumas limitações, né, que antes não tinha. Questão de horas de trabalho e tudo mais, né? Sim, sempre quando vai filmar com menores, né, tem que ter um cuidado especial, assim, justamente por causa disso, né? Realmente a legislação, ela tem essa questão mais, assim, protetiva em relação a eles, né? Uhum, claro. Isso daí tem que ser observado justamente para não ocorrer problemas, né? Inclusive podendo ter multa, né, como a gente falou ali. Então, galera, se liguem, se forem filmar com criança, façam alvará
E eu vou deixar o e-mail do Zeca aqui na descrição para quem precisar dessa assessoria aí. Zeca, muitíssimo obrigado, velho. Valeu demais pelo teu tempo. E foi bem esclarecedor, inclusive para mim. Tá certo, eu que agradeço. Espero que tenha servido aí para esclarecer um pouco sobre esse assunto, que realmente não é muito falado assim, né, em detalhes. E qualquer dúvida, estou à disposição aí. Meu e-mail está aí à disposição, né? E, enfim, só chamar que a gente está aí. Valeu, Zeca. Obrigado demais, velho. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi esclarecedor esse papo com o Zeca. E deixar aqui mais uma vez meu pedido, se você ainda não nos segue, para seguir, curtir aqui esse vídeo, clicar no sininho, que isso nos ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado.